Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula totalmente grátis, né? Estamos na videoaula número 2 com essa temática que é o pôr do sol, né? Na primeira aula eu mostrei como que se faz a pintura do céu com as nuvens, né? Não houve a finalização ainda, apenas o primeiro preenchimento, né, de toda a área, né? Mostrei ali de forma básica como iniciar o preenchimento das nuvens, o início da pintura do céu, né, fazendo o degradê até chegar na parte de luminosidade do sol, tá? E para quem não viu ainda essa aula, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? É nossa primeira aula. Então, para que essa aula não fique muito longa, como a aula anterior, já vamos dar início na sequência agora, né, neste momento, a segunda aula, tá? Então vamos iniciar aqui a pintura da água, que é o que falta. O que é que estamos fazendo nesse momento? Estamos eliminando todo o fundo da tela, que é esse amarelo aqui, né? Onde está exposto o desenho, tá? E fazendo todo o preenchimento. Após fazermos isso, iniciamos a parte de finalização da tela, que é onde trabalhamos os detalhes da tela, da pintura, certo? Então, estou com minha paleta aqui com as mesmas cores utilizadas na aula anterior, tá? Então já vamos começar a aplicar essas cores na parte da água. Então é basicamente o reflexo da pintura do céu, né? Onde a gente utilizou a cor gris de pine, azul ultramar claro, amarelo nápoles claro, alaranjado, amarelo cromo médio, alaranjado cromo e o vermelhão escuro chinês, também como um pouco de sépia e também o branco de titânio, tá? Então aqui já vamos iniciar aqui para não ficar muito longo o vídeo, pegando um pouco de vermelho alaranjado e um pouco do amarelo cromo, já pintando a parte da água em pinceladas horizontais, tá? Que vamos fazer aqui é apenas um preenchimento, então não tem nada muito técnico aqui por enquanto, tá? Mas no decorrer do vídeo eu vou estar falando a vocês muito conteúdo bacana aqui de como que a gente vai poder finalizar essa pintura. Eu já sinto a necessidade de pegar um pouco do gris de pine com o azul, tá? E um pouquinho de branco, para que a gente já dê uma misturada aqui, ó, com o vermelho, com o alaranjado, um pouco do amarelo. Basicamente a gente está fazendo um mix de cores, utilizando todas as cores que utilizamos aqui na parte do céu, que está refletindo na água. Um pouquinho de azul e um pouco do vermelho, um pouco do branco. A gente já forma um tom meio que violeta, né? Um roxinho. Essa parte daqui são as montanhas, elas ficam mais distantes, então a gente vai pintar em seguida. Vamos pintar primeiro, fazer primeiro o preenchimento da água, em seguida a gente pinta ela aqui, que vai ter uma cor mais escura. Então estou pegando um pouco de branco, um pouco do azul ultramar e um pouco do vermelho. Vou pegar um pouquinho do sépia e um pouquinho do gris de pine, próximo a essas montanhas aqui. É como se fosse um pouco do reflexo dessas montanhas na água.
como eu falei, estou fazendo apenas um preenchimento de toda a área, para que posteriormente a gente comece a trabalhar os detalhes, reflexo, sombra, onde tenha mais luminosidade, mas por enquanto é apenas um preenchimento de toda a área. Então vou pegar um pouco do amarelo, um pouco do vermelho, um pouquinho do Nápoles também. Observem que as cores elas mudam constantemente. Não é um padrão único de cor. Um pouquinho de amarelo e um pouquinho do alaranjado nessa parte de trás. Vou pegar um pouco mais do alaranjado. Um pouquinho do amarelo mais intenso aqui, nessa área aqui, ó. Que é justamente o reflexo do sol. Essa aula aqui é uma aula específica para iniciantes. Não quer dizer que se você já é um aluno iniciado, não vai fazer sentido para você. Faz sim. Mas é especificamente para iniciantes. Então continuamos pegando um pouco do amarelo cromo e um amarelo Nápoles. Aqui é uma área mais de luz. Pegando um pouco do vermelho, um pouco do azul, um pouquinho também do Nápoles. Eu vou estar pegando também um pouco do gel secante, porque eu quero acelerar o processo da secagem dessa água, porque iremos trabalhar em camadas. Então eu vejo essa necessidade de utilizar o gel secante. Para que possamos criar um efeito mais realista na pintura. Um pouco mais de azul com o vermelho, um toquezinho do sépia e o amarelo Nápoles claro. Um pouco do amarelo Nápoles, um toquezinho do sépia. O sépia é apenas para dar uma cor mais acinzentada na água, devido a estarmos pintando um pôr do sol. Então a água tende a ficar um pouco mais escura. Então o sépia com um pouquinho do azul e até mesmo um pouco do gris de palha, ele já passa essa concepção da água mais profunda, uma água mais escura. Um pouquinho do amarelo Nápoles.
essa parte aqui de trás do barco. Se você é novo aqui no nosso canal, já deixa seu like aí e também, é claro, se inscreve para que você esteja ajudando com o crescimento do canal, para que possamos estar alcançando mais pessoas que queiram tirar um proveito desse conteúdo. Então vamos pegando mais um pouquinho do amarelo Nápoles, um pouco do gris de palha. Observem que eu não lavei o pincel ainda, tá? Não vejo essa necessidade ainda, porque eu estou usando uma mistura excessiva de cores. Então constantemente nós estamos trocando de tonalidade. Então vamos continuando. Carreguei um pouco mais do amarelo. Deixa eu pintar logo próximo ao barco, porque eu sei que ele é um pouco mais escuro aqui. Então eu utilizo um pouco do sépia, um pouco do gris de palha e um pouquinho do azul. Um pouquinho também do vermelho. Por que mais escuro? Porque aqui é um pouco do reflexo da sombra do barco. E repetindo, tá? Estou fazendo apenas um preenchimento de toda a área. Depois, após a gente fazer todo o preenchimento, eliminando todo a base da tela, iremos trabalhar os detalhes. Então é basicamente as mesmas cores, tá? Um pouco do alaranjado, um pouco do amarelo Nápoles, um pouco do vermelho. É como se não existisse uma sequência de cores. Então vamos continuando. Mesmas cores, um pouquinho do amarelo, um pouco do alaranjado, um pouquinho do sépia. E aos poucos a gente vai terminando o preenchimento de toda a área da água. Um pouquinho de azul, um pouquinho de vermelho, um pouquinho do sépia. Um pouquinho de amarelo, amarelo cromo, alaranjado. Um pouquinho do amarelo Nápoles. Observe que eu mudo constantemente de cores, tá? A gente vai formando um mix com uma variedade de cores.
pouquinho de amarelo, um pouquinho do vermelho, um pouquinho do azul, um toquezinho de sépia. E a gente vai finalizando a parte da água. Após a pintura da água, iremos iniciar nas montanhas. Existem dois planos de montanhas ali. Essa que está mais próxima e essa que está mais distante. Então são duas tonalidades diferentes. E por que que existem essas tonalidades diferentes? Devido à perspectiva tonal. Não vou me aprofundar agora nesse tema porque já é um tema para uma próxima aula, tá? Que é onde eu falo com mais detalhe. Então a gente vai finalizando aqui. Basicamente finalizada. Agora sim a gente pode lavar o pincel e começar no preenchimento dessas montanhas mais distantes, onde eu vejo um pouco da tonalidade violeta. Então eu misturo um pouco do azul com o vermelho e um toquezinho de branco até formar a tonalidade que eu desejo mais próxima do violeta. Um pouquinho mais de vermelho, um pouquinho de azul, um pouquinho do sépia. Pessoal, um detalhe importante é essa junção entre as cores. Para que conseguimos dar um efeito de distância dessa montanha, nós fazemos um pequeno movimento que a gente chama de esfumaçar. É onde nós fazemos a mistura entre a montanha com a pintura do céu. Com uma pincelada bem suave, é como se as cores elas se encontrassem uma com as outras. E assim dando essa leve impressão de distância da montanha. Certo? Então a mesma coisa desse outro lado também. Existe uma pequena montanha aqui, distante. Ela já é um pouquinho mais clara, devido à posição do sol. O que eu estou fazendo é apenas seguindo o que eu vejo na fotografia. Um pouquinho mais esfumaçada. Agora eu vou lavar um pouco do pincel. E
Eu vou acrescentar um pouco aqui na paleta do preto. Eu vou utilizar ela agora juntamente com o sépia. Nessa área das montanhas. Então estou utilizando o sépia com o preto. Por que não só o preto? Para não ficar uma cor muito intensa, uma cor muito escura. Então eu dou essa quebrada com o sépia, que é uma cor mais amarronzada. É mais sépia do que o preto, tá? Vou seguindo, fazendo todo o preenchimento. Já nessa área aqui próximo ao sol, no caso abaixo do sol, eu diminuo o preto, pego o sépia e um pouco do vermelho. É como se o sol refletisse nessa área aqui. Um pouco mais de vermelho com o sépia. E eu volto a intensificar um pouco com o preto. Preto e sépia. Um pouco mais. Preto e sépia. Para que possamos concluir essa parte da montanha. Na verdade, não é uma montanha, é uma vegetação. E essa vegetação ela está à frente da montanha. A montanha é a que pintamos anteriormente, onde utilizamos o vermelho com o azul e um pouco do branco. Então aqui finalizamos essa área da vegetação. Fazemos a mesma coisa que fizemos na montanha ali, dando uma esfumaçada entre as cores. E principalmente nessa área aqui no encontro com a água. Então após finalizar toda a parte da vegetação, montanha, né? Já vamos iniciar a pintura do nosso barquinho aqui. Então a gente utiliza a mesma cor que usou na vegetação, que é o preto com o sépia. E já começamos a fazer o preenchimento do nosso barquinho. Se você está assistindo essa aula até agora e não deixou o like, deixa teu like aí, deixa teu comentário, deixa tua sugestão de novos vídeos, de novas videoaulas. Qual a temática que você mais gosta? Se é paisagem, se é flor, se é figura humana. Comenta aí, deixa teu comentário, que possamos fazer um vídeo baseado com a sua sugestão. Então estou pegando apenas o sépia com um pouquinho do preto, tá?
Então a gente vai fazendo todo o preenchimento do barco. Aqui não tem segredo, tá? Porque só é basicamente duas cores. E esse barco ele não tem muito detalhe nessa parte aqui, né? Só depois que vamos fazer as hastes, né? Umas cordinhas ali, a vela, que é o que vai dar todo o detalhe e acabamento da nossa pintura. A pintura realista ela requer muita observação. Eu gosto de frisar muito isso. A gente dá uma leve esfumaçada aqui, ó, nessa parte de baixo. Esse detalhe é importante, porque se você não fizer isso aqui, o barco ele vai ficar como se ele estivesse flutuando, né, acima da água. E a partir do momento que eu faço esse esfumaçado aqui, ele fica acentuado na água. Então, lavamos o pincel agora. E utilizando um pouco do amarelo Nápoles claro, um toquezinho do sépia e também um pouco do branco. Eu já pinto essa parte aqui do barco, que é uma parte mais clara. Uso mais um pouco do sépia com amarelo Nápoles. Um pouco mais. Já estamos finalizando todo o preenchimento da nossa tela, para que possamos começar a trabalhar os detalhes. Ainda voltaremos para as nuvens, tá? Fizemos apenas um preenchimento, conforme você viu a nossa primeira aula. E se você ainda não viu a nossa primeira aula, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link da nossa primeira aula, tá? Para que você acompanhe passo a passo. E se houver o interesse, você pinta a nossa mesma temática acompanhando todas as aulas. E no link da nossa primeira aula, eu deixei na descrição do vídeo a imagem quadriculada para que você faça o download, tá, da imagem e siga de modelo para que você possa executar a mesma pintura, certo? Então aqui eu já pego um pouquinho do sépia com o preto. Acrescento um pequeno detalhe aqui do barco. Conforme mostra a figura, tá? Eu não vou acrescentar muito detalhe agora, porque
Eu vou esperar dar mais uma secagem, né? Secar mais essa área aqui que nós pintamos agora, tanto da água quanto do barco. E nós iremos começar a trabalhar agora nas nuvens, né? Vamos voltar lá do princípio e começar a trabalhar os detalhes das nuvens. Após trabalharmos os detalhes da nuvem, voltamos para a parte da água e do nosso barquinho aqui fazendo toda a finalização da pintura. Tá? Então vou posicionar a câmera lá nas nuvens e voltamos. Então aqui vamos iniciar os detalhes da nossa nuvem. Tá? E eu começo pegando um pouco do amarelo e formando algumas nuvens nessa parte de baixo aqui, ó. A tela já está bem mais seca, né, do que no início, então isso facilita para que possamos acrescentar esses detalhes à nossa pintura. Então, eu vou acrescentando um pouco do amarelo. Já inicio formando outras nuvens, pegando um pouco do vermelho, um pouco do alaranjado, um toquezinho do azul, para que eu consiga uma tonalidade de puxado para o violeta, tá? E começo a formar pequenas nuvens nessa parte de baixo aqui. São as nuvens mais distantes, tá? Então pego mais um pouco do azul com o vermelho, intensifico mais um pouquinho. Conforme eu vou aplicando a cor na tela, eu já vou esfumaçando um pouco, fazendo um pouco dessa mistura com as outras cores de fundo, porque a tela não está totalmente seca, e é esse momento que eu quero da pintura. Nem é bom estar totalmente seco, nem muito molhado, porque isso dificulta eu alcançar o resultado que eu quero. Então eu pego um pouco mais do vermelho, o alaranjado, vou acrescentando, vou esfumaçando para dar o efeito de profundidade dessa nuvem aqui. Já vou formando outros pequenos aqui, ó. A pintura realista ela requer muita paciência e, além disso, dedicação. Tá? Não adianta você ficar ansioso para querer finalizar a tela antes do tempo, que você não vai conseguir um resultado satisfatório. Então você vê que o vídeo ele fica até um pouco longo, mas não tem como a gente acelerar esse processo, a não ser que você não queira uma pintura muito realista. Aí você consegue executar em menos tempo. Então aqui, como eu já fiz essas nuvens um pouco mais distantes, eu já começo a trabalhar nessa daqui, ó. Ela é um pouco mais intensa. Então eu pego mais um pouco do vermelho com o azul, para que eu consiga formar um pouco mais de violeta. Eu já vou acrescentando aqui uma cor mais intensa. Depois que eu pintei e fiz a gravação da primeira aula, eu esperei uns 3 dias para que desse mais uma secada na tela, tá? E assim começar a trabalhar esses detalhes.
Conforme eu vou observando na figura, eu vou acrescentando os detalhes na pintura. Aqui tem uma leve nuvenzinha, um pouco mais distante, um pouco mais, como que se diz, um pouco mais, não muito intensa, né? É como se a nuvem ela se tivesse se desfazendo aqui, bem distante. Pega um pouco do vermelho, um pouco do alaranjado, acrescento um pouco aqui nessa parte de baixo, um pouquinho mais de alaranjado, um toquezinho de amarelo. Conforme eu vou enxergando a necessidade de novas misturas, eu já vou acrescentando um pouco mais de amarelo. A parte de baixo dessas nuvens aqui, ela fica um pouco mais clara, porque está refletindo a luminosidade do sol. Tá? Em outros casos, dependendo do horário, né, da fotografia, essa cor ela fica ao oposto. Né? Fica o escuro abaixo e a luminosidade na parte superior. Então varia muito de acordo com a posição do sol. Então se é um pôr do sol, se o sol ele já está lá na linha do horizonte, então essa nuvem aqui na parte inferior tende a ser mais clara, obtendo esse reflexo da luminosidade do sol. Observem que faz todo um sentido, tá vendo? Aqui mais clarinho, aqui vou acrescentar um pouco mais do violeta. Estou obtendo um pouco desse violeta usando o azul com o vermelho. Eu já consigo uma tonalidade mais escura aqui, ó. Acrescento um pouquinho mais do azul, para que fique mais intenso. Eu estou usando um pincel de número 2, mas isso pode variar de acordo com o tamanho da tela que você esteja pintando. No nosso caso aqui estamos utilizando uma tela de 30 por 40. Vou intensificar um pouco essa nuvenzinha aqui distante. Dou uma pequena esfumaçada aqui. E vamos seguindo na nossa pintura. Então a gente continua formando as nuvens conforme a figura. Não esquecendo de fazer de esfumar, né, as cores, fazendo a junção para que não fique uma coisa muito marcante, né? Utilizando também pouca tinta, tá? A gente vai acrescentando aos poucos conforme a necessidade. Um pouco da nossa mistura de violeta aqui em cima. Formamos algumas manchinhas aqui, né? Que são as nuvens mais distantes. Uma cor mais intensa aqui nessa parte de baixo.
Se você está acompanhando essa aula na prática, pintando aí nos seus exercícios, e caso não esteja obtendo um resultado igual ao que está sendo ensinado, não fica triste, não fica para baixo, porque faz parte do aprendizado, tá? Então a pintura requer todo um processo, todo um passo a passo, para que você consiga obter resultados satisfatórios. Para você que é iniciante, talvez seja muito difícil, mas leve em consideração que você está aprendendo, tá? Em seguida, eu já utilizo esse pincel aqui, ó. Ele é um pincel de cerdas bem macias, tá? Onde eu consigo esfumaçar melhor essas nuvens e consigo um efeito mais realista. Eu vou intensificar um pouco essa nuvenzinha de baixo aqui. Eu vejo a necessidade. Um pouquinho nessa. Uma pequena nuvenzinha aqui bem distante. São detalhes que faz toda a diferença na pintura, tá? Aqui eu já vou acrescentando algumas nuvens com o amarelo Nápoles. São nuvens mais distantes, onde pegou um pouco mais do reflexo do sol, conforme mostra a nossa figura. Então estou utilizando aqui apenas o amarelo Nápoles, claro, formando essas nuvens. São pinceladas horizontais. E aos poucos a nossa pintura ela vai se tornando mais realista, né? Cada detalhe, cada movimento. Então a gente já vai finalizando a nossa aula por hoje. Para que o vídeo não fique muito extenso, nós continuamos na próxima aula. Tá ok? Se você não deixou o like, deixa o teu like aí e compartilha esse vídeo. E se inscreve no canal.